Olá, gurizada. Eu sou o professor André Del Mestre, do IFSU Campus Charqueadas. Este é o curso de Programação Estruturada em C. E nesta playlist eu vou resolver exercícios de funções recursivas em C. Se tu não olhou a playlist de recursão ainda, eu recomendo que tu faça antes de assistir esses vídeos. Se tu já conhece o assunto, beleza, tá? Eu estou assumindo que tu já conhece esse assunto. Então, vamos lá para a primeira função. Vamos começar. Beleza. Então, escreva uma função recursiva. Claro, o primeiro exercício é sempre é o mais simples e vamos aumentando a complexidade. Escreva uma função recursiva para escrever na tela os números de 0 a n de maneira crescente. Isso é bem importante. Onde n é o número inteiro positivo passado como parâmetro para essa função. Tá? Então ali tem um exemplo para n igual a 10. Se o n for 10, vai ter que escrever 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui é a ordem crescente, tá? Bom, aqui na tela, no meu cabeçalho, já estou com ele aberto aqui, eu tenho essa função num print cres, que é a função que eu vou desenvolver, eu chamei assim, printar números crescente. Vai entrar um inteiro. E como é uma função de printar, não sai nada, é uma função void. Então, a primeira coisa que tem que observar é que nem sempre uma função recursiva tem que retornar alguma coisa, tá? Ela pode retornar void, sim, tá? E aqui eu vou fazer um exemplo porque é uma função só de printar. Beleza. Essas quatro funções acima aqui são funções que eu resolvi nos outros vídeos, tá? E essas outras duas são funções que eu vou resolver nos próximos. Bom, então este fica o cabeçalho da função, tá? Uma função que retorna void, chamada numPrintClass. Aqui na minha recursão, meu arquivo recursão.c, esse material tá lá no GitHub, o link na descrição do vídeo. Eu já tenho aqui o cabeçalho pronto para eu escrever a função, tá? E eu vou sair escrevendo direto, porque como não tem lógica aqui, eu simplesmente vou fazer um if, de acordo com o enunciado do exercício. Se o n é, botar aqui igual a zero, significa que a função acabou, né? Porque é de zero até... Ele é de zero até o n, né? Então, se o n é igual a zero, eu posso simplesmente printar o zero. Se não, eu printo o número, tá? O n, o porcento i n, e chamo a função novamente, recursivamente, né? Que é a característica da recursão, chamar a função dentro dela mesma, né? Só que aí eu tenho que usar o modificador, que é n menos 1, tá? Bom, eu já posso testar essa função, tá? Porque é para ver esse primeiro resultado, para a gente poder desenvolver. Então, condição de parada, n igual a zero. Essa aqui é a condição de parada. Está no enunciado. E esse aqui, o n menos 1, é o modificador. Para convergir na condição de parada. Né? Maravilha. Então aqui, deixa eu comentar isso aqui. Já tem aqui a chamada pronta, do mesmo exemplo que eu dei aqui, né? Vou tirar esse ruído aqui desses exemplos dos outros vídeos. Vou deixar só essa função. Só a função numPrintClass. Péssimo esse nome, mas vamos lá. Vamos lá aqui, vou abrir o terminal. Ok, tem que ir nessa pasta, já devia ter deixado pronto, mas tudo bem. Recursão, beleza. Então vamos lá, make prog.
Compilou. Arrastar um pouquinho para cima. Ponto barra prog. Bom, minha função print, não print cresce, está imprimindo de 10 até 0 de maneira decrescente. Porque como eu comentei nos vídeos do conteúdo, fazer o modificador ser decrescente, ele é mais fácil, né? Fazer assim. Porque aí eu altero o modificador aqui, o -1, e convergir aqui para a condição de parada e pronto. Só que quando eu quero aqui um efeito crescente, ou seja, começando do zero, aí eu vou precisar utilizar o artifício da variável de controle, né? Uma variável auxiliar aqui de parâmetro de controle. Que é um artifício válido aqui para recursão, tá? Então vou dar um pause aqui porque tem um carro de eleição passando. Voltando aqui, bom, então vamos utilizar essa variável aí de controle. Tá? E é ela que nós vamos imprimir então, e não o n. Então vamos imprimir aqui a variável de controle, tá? E enquanto o n vai reduzindo, a variável de controle vai somando, né? Somando uma unidade. E aí, enquanto o n vai chegando aqui na condição de parada, o controle ele vai imprimindo de maneira crescente aqui o print, né? Também, como esse printf aqui, que é a condição de parada da recursão, vai ser o último a ser feito, eu não posso imprimir o zero aqui, eu tenho que imprimir também o controle aqui. Então, vou copiar e colar esse printf, que esse é o printf que interessa. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Make prog. Ah, claro. Alterei aqui o cabeçalho aqui, mas eu não alterei no ponto H. Aí deu problema. Aí deu muito problema. Tô deixando aqui sem nome das variáveis, não tem problema fazer isso, tá? Só para mostrar outra forma que esse tipo de informação pode aparecer. Eu gosto com o nome das variáveis, tudo bonitinho, mas assim também pode aparecer. E aqui na hora de chamar, como eu criei mais um parâmetro para controle, eu tenho que chamar levando isso em consideração, né? Então a variável de controle ela vai começar com 0. E é este número aqui que vai ser printado, escrito, e é ele que vai ser montado dentro da recursão também. Então veja, make prog, barra prog, não salvei o main, por isso que deu problema. Vamos de novo. Make prog, ok. Então veja, aqui a variável de controle, ela começa de 0 e ela vai incrementando. Enquanto isso, a variável n vai decrementando, tá? E aí eu consigo imprimir os números de 0 a 10, que foi o parâmetro passado aqui dentro, de maneira crescente, tá? Mas eu precisei realmente declarar aqui uma variável de controle. Se eu trocar aqui, botar 15, ele também funciona. Ele, a função, né? O programa. Então, de 0 a 15, tá? Bom, claro que eu não preciso, já que eu estou usando uma variável de controle aqui para fazer o incremento aqui do controle para convergir no n, eu não preciso então dessa condição n igual a 0 e não preciso decrementar o n, né? Outra forma de fazer isso é simplesmente verificar quando o n for igual ao controle. E aí eu não altero o n na hora de fazer a chamada recursiva também. É uma solução ok, tá? Vai funcionar da mesma forma. Do ponto de vista lógico tem pouca diferença, tá? Então funciona também. E veja, por ser uma função void, eu não tenho o return, tá?
que marca ali como eu expliquei nos outros vídeos, todas as funções tinham return, mas quando cai nesse if aqui, que para a recursão, como esse else aqui ele não é executado, ele encerra aqui, ele consegue encerrar uma das instâncias da função num print crash, e aí ele consegue desempilhar todas as chamadas de num print crash que existem na pilha da memória, tá? Mesmo sem existir o return. Então, novamente, se a função é void, não precisa de return, mesmo a recursiva, tá? Desde que tu garanta que exista uma condição aqui, um caminho, que não haja uma chamada para a função recursiva, senão aí tu vai ficar chamando recursivamente infinito aqui, essa função. O que mais que eu posso falar dessa função? Bom, eu posso ainda, isso vai ser útil depois, eu falei que os números são somente números positivos, né? E se o número for negativo? Bom, tu pode criar aqui uma condição para isso, tá? E aí tratar, eu não disse no exercício, mas tu pode criar aqui uma condição para tratar isso. Pode, por exemplo, fazer aqui um else if se o n for maior ou igual a zero, então tu vai fazer a chamada recursiva normal. Se não, else, tu pode printar uma mensagem de erro, o número é negativo, e mesmo assim tratar esse erro chamando recursivamente a função num print, imprimir o número crescente, mas tu passa ela, tu inverte o sinal de n, passando menos n para uma próxima chamada recursiva, e o controle tu simplesmente tu não mexe, deixa como ele veio da função main. Então, por exemplo aqui, tá? Vou botar a primeira chamada, vou chamar sem essa chamada aqui, tá? Para te ver. Vou usar a função errado, só com número negativo. Então, vou botar aqui primeiro para 10, depois para menos 15, para te ver como é que fica. Make prog, ponto barra prog, ó, menos 15. Erro, número negativo, claro, tá? Mas eu posso ainda tratar, e eu vou usar isso num exercício depois, eu posso, mesmo sabendo que o número é negativo, eu inverto o sinal do número e a função num print crash vai cair nesse else if aqui para tratar, mesmo o número sendo negativo, mas essa função só faz números negativos, tá? Então, positivos, desculpa. Não salvei. Barra prog, barra prog. Então ele fez aqui, deu a mensagem de erro igual, mas fez, tá? De 0 a 15. Ou ainda, tu pode imprimir o n ao invés da variável de controle e deixar esse problema como sendo um problema que vai funcionar para qualquer número, seja ele positivo ou negativo, e vai imprimir até o zero, né? Então, veja. Tirei a mensagem de erro, coloquei aqui o printf normal, só que este printf aqui para os números negativos, eu deixei um printf de n, e o n mais 1, porque eu sei que se caiu aqui nesse else o número negativo. Se não, o número é positivo, então eu uso a variável de controle. Esta aqui, tá? Então vamos ver como é que fica. Deixa eu deixar esse main aqui melhor. Botar um separador aqui no printf. Pra gente visualizar melhor. Então botar o 10 e o menos 5 para imprimir. Make prog, ponto barra prog. Então veja. De 0 até
10, tá? Para um número positivo, crescente, tá certo? E de menos 5 até 0, também crescente, né? Só que para o número negativo, e até fiz mais do que a função daqui do original estava pedindo, tá? Bem, pessoal, dei uma explorada aqui, tá? Nesse exercício. Dúvidas pode comentar. Se tu é meu aluno, entrar em contato comigo. Vamos pro próximo exercício. Muito obrigado.